Agora eu acho que vai gravar, peraí. Pronto, agora acho que vai gravar. Então, gente, voltando a dizer o que eu estava dizendo, com muita emoção, com muita gratidão, é que eu tenho mesmo muito que agradecer vocês. É para o resto da minha vida, eu nunca vou esquecer o carinho de vocês comigo, essa receptividade que vocês estão tendo comigo, essa humanidade, de verdade. Não estou dizendo isso nem por motivo, não tem motivo para eu dizer isso, assim, algum motivo que não seja realmente o que eu sinto, de verdade. Vocês são muito especiais, eu nunca vou me esquecer dessa turma, nunca mesmo, tá? E amém, Cleide, é isso que eu quero. Quero que vocês tenham bons resultados em tudo que vocês façam. Provas, concursos, advocacia, família, amizades, que tudo para vocês dê certo. Né? Só quero bons frutos para vocês. Sempre, 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 sempre. Não, por que eu tô... A Júlia está perguntando se eu vou embora da aula. Não, querida, eu vou ficar até o final com vocês. Eu só estou agradecendo, já que surgiu o assunto de substituição e tal, já pedi um profundo perdão a vocês por não estar à altura do que vocês merecem em processo penal. Não estou mesmo. Né? Mas estou dando, isso eu posso garantir para vocês, o meu máximo eu estou dando aqui para que esse curso funcione, saia, e dê certo. Né? Mas não estou indo embora não, viu, Júlia? Pode, fica tranquilo, viu? E também estou agradecendo porque eu acho que na minha carreira inteira eu nunca fui tão bem recepcionada, tão bem recebida por uma turma igual eu estou sendo por vocês. Então, de verdade, agradeço mesmo todo o carinho, cada palavra de carinho, de incentivo, né, que vocês postaram aqui para mim no chat. Eu jamais vou me esquecer disso, tá? Vocês vão estar para sempre no meu coração. Aconteça o que acontecer. Mas vão acontecer só coisas boas, eu tenho certeza disso, tá? Só estava aproveitando a ocasião para agradecer, mas não vou embora da aula não, viu, Gil? Então, vamos dar seguimento, né, ao processo penal. Então, outras situações especiais. Primos, tios e cunhados do réu. Deixa eu ver se eu estou esquecendo nada. Não, já falei dos filhos adotivos do réu. Para a Constituição, não era isso? Sim, eu estava falando disso. A Constituição equiparou o parentesco legítimo ao parentesco por adoção. Agora, filho é tudo filho. Antigamente existia uma distinção. O filho adotivo, antes da Constituição, gente, olha só, até até 1988, recentemente, a Silmara está dizendo que delícia. Não entendi. O que está tão bom aí? Corrigindo bons, a Cleide disse. Não entendi, Cleide. Até 88, tinha as minhas palavras. Que coisa boa, Silmara. Obrigada, viu, linda? Você é um anjo. Vocês são todas e todos muito queridos, né? Já disse Professora, isso, boa jamais vou noite. me esquecer. Oi, Cleide. Tá boa, linda? Eu escrevi novamente lá, bom, corrigindo, bons é que eu havia escrevido errado anteriormente. Ah, tá, entendi. Foi uma outra fala sua, né? Entendi. Não, tá ótimo, querida. Entendi perfeitamente. Vocês com bons resultados. Ah, entendi. Você tinha botado um acento, né? Acho que foi isso. Mas, enfim, gente. Até 88, então, eu estava contando para vocês que na própria certidão, o filho adotivo era diferente. Botava lá, filho legítimo, filho natural. O filho natural era filho de pai e mãe, que não eram casados entre si e não eram casados com ninguém. Se um casal vivia em união estável e adotava uma criança, ou tinha um filho, né? Não, bom, vamos esquecer um pouco a adoção agora. Tinha um filho, normal, como todos, né? Esse filho não era considerado filho legítimo, era um filho natural, não era legítimo. Se fossem adotados, também ficavam lá, filho adotivo. Tinha essa distinção. Então, era muito
era até pesado, chegava a ser constrangedor para muitos. E o filho adotivo, muitas vezes, não herdava, ou pelo menos não da mesma proporção que os filhos considerados, entre aspas, legítimos. Agora a Constituição acabou com isso. Equiparou todos os filhos, são todos filhos, não tem que ter distinção, não tem que ter legítimo, natural. Tinha até filho adulterino, olha que horror, filhos bastardos, era horrível. Hoje não pode haver essa discriminação mais, são tudo iguais, todos iguais. Se um pai tinha um filho fora do casamento, era considerado bastardo e não herdava. Que hoje isso é impensável, graças a Deus, né? A Aline disse que ficou com vontade de me abraçar, que fofa. Eu ia gostar muito de abraçar vocês, viu? Verdade, Aline, eu ia querer muito ganhar um abraço teu. Suas aulas são ótimas. Obrigada, querida. Que coisa boa! Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Você é 10. Obrigada. Ai, gente, eu fico tão feliz com isso. Você que é 10, Aline, obrigada pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento dos alunos é o que faz a gente viver. Eu acho que fazer um bom trabalho, cumprir a minha missão, é mais importante do que viver. Então, ter um depoimento desses, eu acho que eu sou privilegiada, porque meus amigos estão advogando, ganhando muito dinheiro. Eu fico muito feliz e tomara que ganhem muito mais, que eles merecem. Mas eles não têm isso. Isso, por exemplo, que a Aline acabou de escrever para mim, eles não têm. Então, pensem que privilégio é esse, né? Eu acho que eu tenho uma riqueza que não se pode medir, é imensurável. Obrigada, Aline, todos vocês que dão sentido à minha vida e à minha profissão. Então, já que não se pode mais falar em filho adotivo, fazer essas distinções, não, então quer dizer que pai do pai adotivo, o filho do filho adotivo, também estão no alcance do 208. Também, ou seja, ficarão dispensados de prestar o compromisso. Estão acompanhando? E quanto aos tios, primos e cunhados do réu, estão sujeitos normalmente ao compromisso. Os colaterais, de quem a lei não fala, a lei não menciona os colaterais. Como eu comentei com vocês, o tio é um colateral. O que é colateral? É aquele do qual nós não descendemos e que também não descendem de nós. Ou seja, vamos falar de uma forma bem concreta. Eles não são gerados por nós e não nos geram também. Quem nos geram? Ascendentes. Pais, mães, né? Pais e mães, né? Pais, os dois, né? Ambos. Avós, bisavós, etc. Por quê? Porque eles nos geram. Eles são responsáveis pela nossa geração, por nos botar no mundo. Pronto. E quem são os descendentes? São os que são gerados por nós. Ou seja, nós é que botamos no mundo. Por exemplo, minha avó é minha ascendente, por quê? Porque dela descende o meu pai e depois do meu pai, eu. Então, é minha ascendente. Mas o meu tio, que é irmão do meu pai, por exemplo, ele não é meu ascendente e nem meu descendente, porque ele não me gerou ou não gerou quem me gerou, né? Os ascendentes ou nos geraram ou geraram quem nos geraram. A minha avó gerou meu pai, que por sua vez me gerou. Pronto, estou aqui. Graças a Deus, né? E os filhos? Eu não tenho filhos, né? Mas se eu tivesse, meu filho ou minha filha teria sido gerado ou gerada por mim. E os meus netos, e assim por diante, são gerados por quem eu gerei. Então, isso é ascendente e descendente. Colateral é toda aquela parentaia que a gente tem, mas que a gente não descende deles. E eles também não descendem de nós. Não descendem de nós. Meu sobrinho, se eu tivesse também, né? Mas o meu irmão, nem para me dar um sobrinho, não prestou, né?
Nunca vou perdoar meu irmão, né, por não ter me dado um sobrinho. Mas, enfim, se ele tivesse me dado um sobrinho ou uma sobrinha, meu sobrinho e minha sobrinha não seria meu descendente, nem minha descendente. Minha ou meu colateral, sim. Que descende de alguém que está ao meu lado, que é o meu irmão. Tudo bem com essa informação? Quem ainda não estudou direito de família, fiquem tranquilos, porque já vão estudar. Então, esses colaterais, eles não estão incluídos no 200, naquele rol do 206 que estou trabalhando com vocês, e ao qual o 208 também se refere. Então, o único colateral que é dispensado de prestar o compromisso é o irmão. O irmão é, digamos assim, tem já por si só um depoimento meio suspeito. Mas, gente, família. Família é complicado, não é verdade? Não é complicado? Porque tudo bem, irmão a gente já sabe, né? Irmão é um zoando o outro a vida inteira. O irmão mais novo é assim, ele já foi muito sacaneado pelo irmãozinho mais velho. Por quê? Quando o irmãozinho mais velho ele já tá ficando mais espertinho, já tá começando a entender mais, o pititico ainda não. Aí ele começa a sacanear o pequenininho. Não, não esquenta não, pode enfiar o dedo na tomada, não dá choque não, vai, pode ir. E aí começa a sacanear o irmãozinho. Só que aí acontece o seguinte, o irmãozinho menor, ele cresce, fica inteligente, às vezes muito mais até do que o irmão mais velho, e começa, como diz meu pai, passar casca no irmão mais velho, né? Começa a tirar onda, que foi o que aconteceu na minha casa. Eu sacaneio meu irmão até hoje. Lógico que eu vou continuar sacaneando para a eternidade. Então, o legislador, ele já sabia disso. Falou, então tira os irmãos, né? Dispensa de dar o depoimento, que já vai sair baixaria daí, né? E os irmãos é uma coisa séria, né, gente? Complicada, porque o irmão ele te viu crescer. Aí fala, mas os pais também, né? Claro, os pais também conhecem a fundo. Mas o irmão sabe daquelas coisinhas suas que te magoam, por exemplo, né? Quer que alguém te sacaneie assim, te deixe triste, ou te deixe feliz também. Ele sabe tanto o que te irrita ou que te magoa, quanto o que te deixa alegre. Porque ele conhece você, mas às vezes aquilo que o pai e a mãe não vê, que você esconde do pai e da mãe para não levar bronca, o irmão sabe. Né? Meu irmão, eu sabia tudo da vida dele, eu ficava sabendo antes dos meus pais. Eu falava, cuidado, você vai levar bronca, mas eu não contava com os meus pais. Mas eu sabia dos podres daquele menino. Então, por isso que tirou o irmão, mas e o primo? Será que não tem primo? Então, que já quis te sacanear? Sempre tem, né? Um tio, aquela tia chata, aquela tia. Não tem sempre uma tia solteirona na família? Ai, que aquela tia solteirona, aquela que em vez de mamar na mamadeira, tomava suco de jiló. Por isso que ela ficou tão amarga na vida. Será que ela também não pode sacanear na hora do. Então, né? O legislador deveria ter tomado esse cuidado, mas não tomou. Não tomou. Então, o que, que o juiz tem que fazer? Dar um desconto. Fazer aquela história que eu falei, um desconto para esse depoimento, né? Tomar com grano Salles, né? Esse depoimento dos parentes, né? E a contradita? Como é que se dá a contradita? Ou o que é contradita da testemunha? É dizer assim, olha, esse depoimento dessa testemunha aí não valeu por isso, por isso, por isso. É impugnar, seria isso, uma contradita seria contraditar ou impugnar, em outras palavras, né? Mas não é propriamente um ato de impugnação no sentido processual, tá? Mas na prática seria mais ou menos isso. Né? Mais ou menos. Contraditar, dizer por que esse depoimento não valeu. Será que dá para fazer isso? Sempre tem, né, gente? Sempre tem que ter. No processo de trabalho, se houver, por exemplo, troca de favores, o advogado da outra parte pode contraditar. Então, por exemplo, suponhamos, vou fazer uma analogia aqui, tá? Suponhamos que
Deixa eu inventar um exemplo aqui. O Lucas trabalhou numa empresa em que a Cleide também trabalhou, os dois colegas de trabalho. E o empregador ambos fizeram, tanto a Cleide quanto o Lucas, fizeram horas extraordinárias e o empregador não os remunerou adequadamente como deveria remunerar pelas horas extraordinárias. E aí a Cleide arrola o Lucas para ser testemunha dela, dizer que ela realmente fez as horas extraordinárias e tal. Isso pode? Pode, perfeitamente. Só que aí o Lucas também está processando o mesmo empregador pela mesma razão, com o mesmo pedido, por exemplo. Isso por si só, pelo simples fato dele estar movendo uma reclamatória contra o mesmo empregador da Cleide, já tornaria esse testemunho dele inválido? Não. Desde que ela também não seja testemunha dele. Essa troca que não pode. Se ela foi testemunha dele no processo que moveu contra a mesma empregadora, valeu. Esse testemunho vale. Não pode ser impugnado. Mas se agora ele vai testemunhar para ela, aí sim poderia haver a contradita, poderia ser uma testemunha contraditada no processo do trabalho. Será que isso rolaria aqui também? Claro que sim, né, gente? O que por exemplo, poderia gerar a ação de defeito contradita ou arguição de defeito? Aqui ai, minha conexão caiu, mas eu voltei. Ele tinha dito alguma coisa no chat, mas dizendo não pode ser de ambos. Isso, não pode ser. Você poderia, um dos dois só poderia testemunhar para o outro, mas não fazer a troca. Você poderia testemunhar para ele mesmo, processando o mesmo empregador, tudo bem, mas se ele também testemunha para você, aí não vale. Certo? A troca que não pode. Tornaria contraditável o testemunho. Então, ok. Aqui poderia haver essa impugnação da narrativa das testemunhas arroladas e que tem que ser essa arguição de defeito ou contradita tem que ser feita antes de iniciar o depoimento e depois da qualificação da testemunha. Então, nós acabamos de, como o Clayton Godoy bem leu para a gente, no artigo 206, a testemunha vai ser qualificada. Por quê? No 203, aliás, ele leu 203 para a gente, é o 203 que diz todas essas... que traz uma série de exigências para a testemunha prestar o seu depoimento. Por quê? Essa qualificação da testemunha vai ser essa parte, ela está consubstanciada, né, parte do 203, que diz o seguinte: a testemunha deve declarar o seu nome, idade, estado, residência, profissão, lugar onde exerce a atividade, se é parente e em que grau de uma das partes, ou quais as relações com qualquer delas, condutas que devem ser, que a testemunha deve dizer antes de começar o seu depoimento, é que a gente chama de qualificação da testemunha. Conseguiram compreender isso? E aí, no finalzinho do 203, o legislador diz, explicando a razão, explicando sempre, às vezes. É quando der na telha? Não, sempre não pode faltar, nunca. Explicando sempre as razões da sua ciência
Ou por que ela teve conhecimento dos fatos? Ou seja, o que ela estava fazendo lá que ela viu? Ou as circunstâncias pelas quais o juiz possa avaliar a sua credibilidade. O juiz diz, essa testemunha está meio esquisita, né? Tem que dar um desconto do que ela está dizendo. E assim por diante. Então tá, então tem que ser antes da qualificação, depois da qualificação e antes dela começar o depoimento. Porém, nada impede que essas impugnações, essa arguição de defeito, essa contradita, ela seja feita pela... Vejam só, nada impede que a própria parte que anulou a testemunha faça essa arguição de defeito. Por exemplo, o Ministério Público pode muito bem arrolar uma determinada pessoa como testemunha denúncia. E aí, depois, durante, sei lá, durante o curso do próprio processo, descobrir-se que se trata de uma companheira do réu. Então, vejam, no momento em que o MP arrolou aquela testemunha, não sabia que ela era companheira do réu, depois descobriu que era. Aí ele mesmo pode, como eu disse para vocês, né? Porque o MP é o acusador, que ele necessariamente deve fazer as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, também é um fiscal da lei, é um fiscal do direito, é um fiscal para o cumprimento das determinações legais, jurídicas, de todo sentido, no sentido mais amplo. O fiscal da lei no sentido amplo, né? Lei aí no sentido amplo, no sentido de todos os princípios e normas que norteiam determinado ramo do direito. Então, ele próprio pode dispensar essa testemunha de prestar o compromisso. Ou levantar, apontar essa questão para o juiz. Daiane, diga, Daiane. Professora, nesse caso, cabe a substituição da testemunha? Sim, aí depende. E tem uma questão muito importante, que é o pedido de intimação da testemunha. Se a testemunha é vital para provar, espero que tenhamos mais. Ela, primeiro, ela pode ser substituída, ou ainda, ela pode ser ouvida como apenas como uma pessoa que vai orientar o processo, né, vai ser ouvida como mero informante, ou o MP tem outras testemunhas que ele também já rolou, e se for alguém vital, ele precisa requerer a intimação. Se ele dispensar a intimação e aquela testemunha não comparecer, o processo segue normalmente sem a testemunha. E aí a parte que arrolou vai ficar no prejuízo. No entanto, se ele fez o requerimento, requereu a intimação da testemunha, essa testemunha é imprescindível para provar, ou se for a defesa para provar a inocência, ou se for a acusação para provar a culpa do acusado. Se for requerida a intimação da testemunha, o processo não pode continuar enquanto a testemunha não for ouvida. Então, tem audiência que será feita a oitiva, serão ouvidas as testemunhas. A audiência não pode começar enquanto todas não chegarem. Se faltar uma, vai ser feita a condução coercitiva ou condução sob vara, que é um termo muito utilizado no jargão, mas é uma condução coercitiva,
E se não for encontrada a testemunha para trazê-la coercitivamente, ou seja, trazê-la à força? Se não, aí tem que adiar. Não pode ser feita a audiência, por exemplo, em que serão ouvidas as testemunhas. Não sei se eu respondi. Mas se pensou, toca o bonde. Com ou sem a testemunha lá, vai acontecer. Pois não, pode. A palavra é sua, Daiane. Professora, são feitas assim várias formas para tentar ter o testemunho, carta precatória, essas coisas. No caso do acusado, quando o juiz decreta a revelia, como o processo seguiria sem o acusado? No final ele ia ter uma pena, ser condenado, mesmo o processo seguindo sem ele? A senhora poderia me explicar essa parte? Sim, na verdade, é imperiosa a defesa, ou seja, o réu precisa ter um defensor. Se não tiver, o juiz deve estabelecer um defensor dativo para o réu. Então, ainda que ele esteja foragido, por exemplo, o julgamento dele seria a revelia dele, precisa ter um defensor, isso conforme a lei. Aí eu sei que vocês vão me dizer assim, mas nessa comarca XYZ, onde eu estive, trabalhei, ou vivi, morei lá, muitos não têm advogado, não tem um advogado particular, ou não tem um defensor público, e o juiz não conseguiu constituir um defensor dativo para ele, e eu sei que o cara ficou sem defesa e se estrepou. Eu sei que isso acontece, mas a lei não quer assim, e nós temos que lutar para isso, né? Para que a advocacia criminal tenha como é que eu digo? O prestígio que merece. Tenha o respeito e seja realmente tratada de forma com a imprescindibilidade que ela é imprescindível. Então, posso te responder isso. Ele não é julgado assim de qualquer jeito. Precisa que haja alguém para defendê-lo. Por que eu estou dizendo isso? É imperioso, minha gente, ou é imperiosa a observação do contraditório da ampla defesa. É, tem que ter, por imposição constitucional. Todo ser humano que é acusado de algum crime precisa ter a oportunidade de se defender, como bem, como já bem se ouve por aí, uma frase, um bordão aí já bem popular, não se faz justiça sem advogado. Mas eu diria mais, eu traduziria de uma forma mais, mais técnica, que seria: o advogado é necessário, é imprescindível no processo. Por quê? Aí tem a questão do ius postulandi. Só o advogado tem, claro que tem o MP também para algumas causas, não para tudo. O advogado para todas as causas, toda e qualquer causa, ele tem que ter o ius postulandi, necessariamente. O Tarcísio está dizendo aqui no chat, tem que sair rapidinho, prof, já retorna. Eu não acredito nisso, tá, gente? Vou falar aqui para. Eu acho, conta para ele não, viu, gente? Mas eu acho que ele está inventando isso aqui, hein? Eu acho que vai demorar, não vai ser rapidinho nada, não. Ele foi buscar alguma namorada dele, o que vocês acham? Eu acho que ele está querendo dar uma saída aqui, não sei, né? Mas, enfim, é imperioso o contraditório e a ampla defesa, Daiane. Eu não sei se eu respondi a tua questão. Se não, vamos até responder.
Respondeu, professora, em partes respondeu. Então, tá bom, pelo menos em parte, né? Espero responder. Mas mesmo o julgamento à revelia. Agora, eu não sei, não conheço nenhum caso que tenha ter sido um julgamento à revelia. Talvez seja interessante até pesquisar. E vamos dar sequência. Então, na ação de defeito ou na contradita, vamos analisar, aliás, o sentido do 214. O que diz 214? Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O que é indigna de fé? Não é digna de ser, não é crível, não é. O juiz não deve botar fé, não deve ter confiança naquele depoimento da testemunha. E aí continua o 214. O juiz fará constar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas somente excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no 207 e no 208. O 208 eu já li para vocês, vamos ler o 207. 207 diz, são proibidas de depor as pessoas que em função, que eu comentei com vocês, né, os profissionais liberais, né? Pessoas que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, elas só podem testemunhar se elas quiserem e se a parte dispensar, se a parte autorizar, permitir que elas prestem, como eu já comentei com vocês no primeiro bloco. Então, vejamos lá. Então, a doutrina também aponta que contradita e arguição de defeito no depoimento da testemunha não são sinônimos, não são expressões equivalentes. E também não são institutos aplicáveis aos mesmos casos. Como a doutrina se justifica? Diz que o próprio disposição legal da lei em dizer que as partes podem contraditar a testemunha ou arguir, ele usa essa conjunção aí, alternativa, ou uma coisa ou outra, então daria a entender para a doutrina que são coisas diferentes. Mas ele poderia estar dizendo coisas sinônimas, ele poderia estar dizendo em outras palavras, né? Isso não quer dizer necessariamente que sejam situações, expressões com sentidos diferentes. Mas a doutrina defende de que isso, que pode ou arguir circunstâncias ou então defeitos. Ou o contrário, aliás, ou arguir defeitos. Depende da testemunha. Então, em que hipótese ocorreu ou outra situação? O 214 do CPP, ele prevê 3 ordens distintas de possibilidade, 3 tipos distintos de possibilidades. Primeiro seriam pessoas que não poderiam depor de jeito nenhum, e, portanto, os seus depoimentos deveriam ser excluídos. Em segundo caso, seria hipótese de pessoas que prestam o depoimento como testemunha, porém tiram o seu compromisso de dizer a verdade. Então, primeiro, de jeito nenhum, tem que excluir o depoimento delas.
Segundo, elas até podem prestar o depoimento como testemunha, porém, tem que excluir a verdade, né, o compromisso de dizerem a verdade. A verdade. Então, seriam testemunhas, porém não compromissadas. Em terceiro, a terceira possibilidade seria pessoas que, por razões de uma peculiaridade ou especificidade, embora não sejam impedidas de depor, ou então até de prestar um compromisso, de dizer a verdade, elas não são totalmente isentas. Aí, assim, poderia haver uma arguição de defeito. Deveria ser contraditados os dois primeiros casos. Não, o primeiro caso deveria ser contraditado e falar, não serve, tem que ser excluído. Porque são pessoas que não poderiam prestar depoimento como testemunha de jeito nenhum. Então, peraí, deixa eu achar onde é que está o dispositivo. Tem 214. Não, esse depois eu vou comentar com vocês. Então, a terceira categoria seria o alvo da arguição de defeito. Essa seria a terceira possibilidade que eu comentei com vocês, que são pessoas que, por razões peculiares, elas teriam uma certa... não teria uma isenção total. Poderiam dar um depoimento assim meio parcial, talvez. Esse caso seria a arguição de defeito. Essa terceira possibilidade que eu comentei com vocês. Então, objeto da contradita seria, então, o primeiro caso, em que ela não poderia ser testemunha naquele caso de jeito nenhum, deveria ser excluída. Ou então, uma testemunha não compromissada também deveria ser contraditada. Então, em síntese, a contradita deve ser aplicada em relação a uma testemunha que não deve prestar compromisso, conforme o artigo 208 do CPP, que são doentes mentais, menores de 14 anos, pessoas, aqueles parentes lá, aquelas pessoas próximas do rol do 206, que eu comentei com vocês, cônjuge, descendente, ascendente, irmãos, afins em linha reta, todos do acusado. E aí, então, se essa contradita for acolhida em relação a essas pessoas, o efeito, qual seria o efeito? O efeito é a dispensa do compromisso. Qual o compromisso? De dizer a verdade. Outra, então. Então, primeiro são essas pessoas. Segunda hipótese é em relação à pessoa que seja proibida de depor, que eu já comentei com vocês. Os sacerdotes, né, os padres, psicólogos, psiquiatras, advogados, né, não só psiquiatras, mas médicos em geral, qualquer especialidade, contadores, enfim, pessoas que tiveram conhecimento dos fatos que estão sendo alvo desse processo penal, fatos que poderiam incriminar o acusado, poderiam ensejar a sua condenação, e em razão da sua profissão. Tomaram conhecimento de todos esses fatos em razão da sua profissão. Em relação a essas pessoas, qual seria o efeito? A exclusão. Não poderiam ser, os seus depoimentos não deveriam ser tomados pelo juiz. Então, é um exemplo de uma prova ilegítima, que a gente estava comentando da outra aula. É o testemunho de uma pessoa impedida de depor como testemunha. Por que seria ilegítima e não simplesmente... Ilícita tem dois gêneros, né? Um deles é prova ilegítima
aquilo é contrário normas processuais, e essa é uma norma processual, ok? Já a arguição de defeito, que eu já comentei com você, é somente se uma das partes, então uma das partes só pode arguir defeito no testemunho de uma dessas pessoas arroladas como testemunha, só se elas tiverem, uma das partes, né, tiver conhecimento de alguns fatos que possam tornar essa testemunha indigna de fé. Ou seja, não dá para levar a sério o depoimento dela. É isso. Ou então, é uma testemunha parcial, ou até, enfim, não tem a devida parcialidade. Tem interesse na absolvição ou na condenação do réu. Então, quais os exemplos dessa situação? Situação que justificaria essa possibilidade de impugnação, que seria a arguição de defeito. Seria amizade íntima, inimizade capital, como eu já comentei com vocês, com qualquer um dos envolvidos no fato delituoso. Esse fato que está sendo investigado na ação penal, foi investigado provavelmente, ou não necessariamente, né, no inquérito policial, mas está sendo alvo dessa ação penal. Ou ainda, parentesco mesmo com a vítima, já que não tem a previsão no 206, seria em razão do próprio parentesco com a vítima. Então, haveria, talvez aí, provavelmente, na condenação. Então, como se pode observar, seriam casos de circunstâncias não que impediriam propriamente o depoimento da testemunha, né, porque não estão no rol do artigo 207. E nem também não impediriam de prestar, que essas pessoas prestassem compromisso. Até poderiam prestar, porque também não estão no 208. Mas também, isso precisa constar no termo da audiência, para que depois o juiz possa analisar essas circunstâncias para poder, então, proferir, prolatar a sentença, para que ele possa dar os descontos devidos. Então, em resumo, duas formas são, segundo a doutrina, de impugnar testemunhas. Na verdade, não é a testemunha que você vai impugnar, vocês não concordam com isso? É o depoimento dela que seria impugnável. Não é mesmo? Ou não? Alguém discorda disso? Mas a gente, na prática, usa isso, usa essa expressão. Impugnar, contraditar testemunho. Então, em resumo, em síntese, seriam pessoas, a contradita seria para pessoas que são proibidas de depor, que se enquadram nas hipóteses do 207, que são aqueles profissionais liberais que eu comentei com você, psicólogo, médico, enfim, que poderiam ter conhecimento dos fatos que estão sendo alvo da ação penal em razão da sua profissão. Então, primeira hipótese de contradita. A segunda são pessoas que podem até testemunhar sem prestar o compromisso, porque não estão no 206, não estão no rol do 206, mas estão no rol do 208. Por quê? Não, é o contrário. São pessoas do rol do 200. Gente, não vou confundir vocês. Então, a primeira hipótese são as pessoas proibidas do 207, que são os profissionais liberais. A segunda são pessoas que podem depor, mas sem prestar o compromisso, que são os do 206 e 208. Tudo bem? E arguição de defeito? São qualquer outro fato, qualquer outra hipótese em que, apesar de não haver um impedimento no depoimento
E também no compromisso, elas podem muito bem prestar o compromisso, porque estão fora do 206, por exemplo, ou até mesmo do 208, mas não é o ideal, porque essas pessoas não vão ser totalmente parciais, que é o caso do 206. Não, que é o que não é do 206, que são os amigos íntimos, os inimigos capitais, parentes da vítima, ou então parentes do réu que não estão no 206, que são primos, tios, certo? Tudo bem aí? Está todo mundo respirando? Estão todos respirando sem ajuda de aparelhos? Sim, professor. Que bom, né? Eu também estou. O Wellington e Cleiton também estão sem aparelhos, por enquanto, né? Não sabemos até quando, mas vamos tocando assim mesmo. Vamos comentar mais? Quero acabar de comentar com vocês as características da prova testemunhal. A primeira característica é a oralidade, que eu já comentei com vocês. Ela é feita de forma oral, ou seja, ela é falada. Em outras palavras, ela é falada. Pronto, mais fácil da gente entender. Existem algumas hipóteses, antes de eu falar das hipóteses excepcionais, ela é uma prova falada, oral. Porém, nada impede que a testemunha consulte apontamentos. Claro que é uma consulta breve, não vai ficar lendo as coisas antes de responder tudo, né? Senão não dá também. O próprio juiz já vai dar desconto para essa testemunha, né? Já não vai levar muito a sério, já não vai ser digna de fé essa testemunha, certo? Existem esses apontamentos breves, nome de rua, de uma determinada localidade, um bairro, uma cidade, sobrenome de alguma pessoa, marca de carro, itinerário percorrido, também pode ser um mapinha lá, pode ter um croquis, né, tipo um esboçozinho do caminho percorrido, ou até um croquis do local, mais ou menos, aqui está o cômodo X, aqui está o cômodo Y, né, fazer um desenhozinho, pode também. Essa regra está no parágrafo único do 204. Deixa eu ver se não... Peraí. Não, acho que não é parágrafo. Peraí. Tá no parágrafo único do 204. É isso mesmo. Está dizendo que não é vedada a testemunha consultar a breve consulta a apontamentos, né? Consultar de forma breve. É isso mesmo. Há exceções, ou seja, há pessoas que podem prestar o seu testemunho de forma escrita. Sim. Exemplos: presidente da República, vice, presidente da Câmara, do Senado, deputados, Câmara dos Deputados, do Supremo. Então, são presidências das casas, do Executivo, República, do Legislativo, Senado e Câmara, e do Judiciário, que é o Supremo. Esses podem prestar o depoimento oralmente ou por escrito. Por escrito, conforme o 221, parágrafo 1º do CPP. Peraí. Não é o parágrafo 1º. É o parágrafo 2º. 221. Ah, não, é sim. Deixem-me. Quem mais pode não prestar de forma escrita? Os meus colegas. Quem são os meus colegas? Paulo, o Wellington, não, o Wellington, o Cleiton, né? Vocês são militares, né? É isso? Tem mais Sim, professor. militar. Tem o David também, tá na moita aí, Ah, mas é é o militar David. também. Muito bom. Ô, David, para de ser moita, para com isso, se joga. E vocês quatro Tô aqui, poderão, a professora. requerimento. Que maravilha! David Jansen Neto Alves, arrasou. O Jansen sempre moita, o Paulo está dizendo. Não, ele já se jogou aqui com a gente. Aqui na minha aula não tem moita. Ninguém é moita aqui. Só se jogando. Então, os militares,
devem ser requisitados à autoridade superior também. Então, não necessariamente vão precisar comparecer lá. São requisitados pelos juízes. O 221 diz exatamente, fala sobre as possíveis tretas que podem acontecer numa prova testemunhal. E no parágrafo 1º, ele diz que os presidentes da República, e o vice também, tá? Da República, os presidentes do Senado, da Câmara, do STF, podem prestar por escrito. Então, nesse caso, as perguntas devem ser formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz. Se bem que esse está meio relativizado. Porque as partes podem fazer. Não, mas na verdade é o que ela está dizendo, né? As partes podem se perguntar e o juiz pode deferir ou não as perguntas. Mas o que vai falar dos militares? Não, depois é outra coisa, mas depois eu falo da questão dos militares. Isso aí não vai desviar aqui, vai confundir, mais do que ajudar. Então, esses podem prestar testemunho por escrito. Quem mais? A testemunha surda, muda ou surda-muda também pode se aplicar. Essas perguntas podem ser feitas por escrito, ou podem ser respondidas por escrito. Pode haver até, como eu já falei para vocês, o intérprete de Libras. E também, não, era isso mesmo. Objetividade. Quem mais? A objetividade. Outra característica da prova testemunhal. O que significa objetividade? 203 do CP vai dizer que a testemunha tem que ter o objetivo e não é permitido à testemunha fornecer as suas impressões individuais. Ou seja, o que ela acha, o que são as impressões individuais? É o que ela acha. O que ela acha a menos que o juiz pergunte o que ela acha. Aí sim, é importante. Ou seja, nas hipóteses em que essas impressões pessoais, o achismo da testemunha, se isso for parte constituinte da narrativa, por exemplo, por exemplo, se alguém pergunta assim para indivíduo, para indivíduo, a louca, para a testemunha, é uma pessoa, é um indivíduo, né? Eu misturei os dois, falei indivíduo no feminino, né? Não tem nada a ver, não existe. Por exemplo, perguntar assim, quantas pessoas estavam presentes no momento do... Quantas pessoas bateram na vítima, por exemplo, no caso de uma briga, uma lesão corporal. Várias pessoas bateram na vítima. Quantas pessoas estavam lá surrando o camarada? A vítima pode dizer, olha, me parece que eram 3, que eram 4, que eram 5, às vezes eram muitos. Ela não é capaz de precisar certinho quantas são. Então, ela pode dizer, olha, me parece, eu acho. Tudo isso, todos esses são verbos. Olha, me parece, pelo que eu me lembre também, isso significa que ela está dando a impressão pessoal dela. Tudo bem? Olha, pelo que eu me lembre, ele era moreno, era mais branco, era mais... usava um boné, não sei de que cor, mas eu não tenho certeza. Ela não tem muita certeza. Então, aí ela pode dizer, né, apresentar essas impressões pessoais. Então, não importa o que ela acha, a menos que isso componha o próprio conteúdo do depoimento dela. Tudo bem? Individualidade. O
que significa isso? As testemunhas são movidas separadas. É o seguinte: individualidade significa vez. Um de cada vez. As testemunhas significa isso. Se não me engano, está no 210 do CPP. Deixa eu ver aqui. Eu me encontro à disposição do 210. Calma lá. Isso. Tá, o 210 está dizendo bem isso. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de que só que cada uma de cada vez. É isso que está querendo dizer o 210. Que tem que ouvir uma de cada vez. O próprio 210 vai te explicar o porquê. De modo que são nem ouçam as outras. E o juiz tem que adverti-las das penas no caso do falso testemunho. Então, vejam só. Isso é imperioso, é uma imperiosidade, é um imperativo da lei que o juiz as advirta. Entenderam isso? Então, isso é individualidade. Cada uma DPC é isso, uma de cada vez. Então, a testemunha terminou de prestar o seu depoimento, mesmo já tendo acabado, não tem problema, ela tem que ser retirada da sala de audiências. O juiz até pode, tudo bem, né? O juiz até pode determinar que ela fique no fórum, né? Por quê? Porque pode ser que haja, mais ou menos, o juiz tem meio que uma bola de cristal, é tipo eu, assim. Tem que meio que prever isso. Porque ele pode perceber que vai haver uma possível necessidade de uma acareação. Então, ele fala assim, você fica por aqui, viu, senhor ou senhora, testemunha, fulano, beltrano de tal. Fique por aí, porque se voltar, porque pode haver contradição nos depoimentos das testemunhas e o juiz pode ser que uma das partes requeira a sua reinquirição, ou seja, a sua reoitiva. Não existe, né? Reoitiva, tá? Reinquirição, sim, mas, enfim, inquirir, né? Perguntar. Ela seja realmente ouvida novamente com a acareação. Ou seja, uma diz A, outra diz B. Um diz que estava na rua X, outro diz que está na rua Y. Então, para as duas cara a cara, isso é a acareação. Para que, então, tirem a dúvida. O que mais? Incomunicabilidade. Isso é um atributo da prova testemunhal que tem o mesmo fundamento da individualidade. Por quê? Para garantir a isenção dos depoimentos. Ou seja, nenhum depoimento influencia o outro. Tudo bem? Vocês vão entender isso? Se vocês lerem um livro da Bíblia, que é o livro de Daniel, no finalzinho do livro de Daniel, nas Bíblias cristãs, tá? Porque na Bíblia judaica não tem essa história, mas nas Bíblias cristãs tem uma história chamada História de Susana. Nessa história, o profeta Daniel determina que os dois eles sejam ouvidos separadamente, de forma incomunicável. E lá vocês vão entender muito bem a necessidade da individualidade e da incomunicabilidade. Primeiro, que elas têm que ser ouvidas uma de cada vez. E segunda, uma não pode ouvir o depoimento da outra. Isso é incomunicabilidade. Uma não pode ouvir o que a outra diz. Então, o Daniel falou, o senhor fica lá fora esperando, eu vou perguntar isso para esse aqui. Onde que aconteceu o fato? Debaixo da árvore X. Tá bom, pode ir embora. Chama o outro. Onde aconteceu o fato? Debaixo da árvore Y. Ah, tá vendo que eles estão mentindo? E aí ele salvou. O final, claro, um final feliz, né? Mas leiam o livro inteiro, a história inteira,
que é uma história muito bonita, mas lá vocês vão entender a individualidade e a incomunicabilidade. Retrospectividade. A testemunha, ela vai depor sobre fatos pretéritos, passados. Ela vai depor sobre o futuro? Alguém sabe o que vai acontecer no futuro? Não é vidente. Vai lá, cartomante, vai lá prestar depoimento testemunhal? Não vai, né, gente? Não rola. Tá? A menos que eles possam, talvez, requerer o depoimento de alguns profissionais para informações técnicas, em alguns casos, não sei. Né? Fez uma projeção, uma especial como testemunha para dizer o que pode acontecer, não sei. Alguns doutrinadores defendem que sim. Né? E não é que aventar um exemplo, uma pessoa que sofreu uma lesão grave, talvez pode ouvir um especialista como testemunha para talvez dar um prognóstico, ou seja, como poderá ficar o estado da pessoa. Qual o prognóstico, ou seja, ela vai ter chance de se recuperar totalmente ou não? Pode ser, importante, sim. Talvez uma prospecção, não é que seria um depoimento sobre o futuro, não é um depoimento sobre o futuro, mas seria uma prospecção, chances, conforme uma determinada especialidade, um determinado ramo da ciência, que talvez tenham mais de acontecer. Então, seriam essas a exceção à retrospectividade. Então, já falei para vocês que ela tem que ter o dever do comparecimento, o dever de depor e o dever de dizer a verdade em alguns casos, salvo em alguns casos em que eu digo para vocês que esse compromisso é dispensável. Então, o que é? Já no final, né, gente? Semana que vem, né? Vamos parar aí, senão eu não paro mais. Né? Tudo bem aí? Todo mundo sem aparelhos? Todo mundo bem? Tudo bem, né, Paulo? Tá bem. Jéssica também. Então, vejamos só. Na sala, tem 2 salas, né? Tem 2 turmas. Ai, tá bom, Murilo, que bom. Ainda bem que eu conto com a compreensão de vocês. E eu não sou nada sem vocês, né? Eu já disse isso? Não, então estou dizendo agora. Então, vejamos. Eu até desliguei a câmera, porque eu estou com pouca luz aqui, para não piorar minha visão. E também, né? Então, melhor vocês tenham o desprazer de ver a minha cara, tá bom? Veja aqui quem está. Alexandro está aí, né? E a Aline? Cadê a Aline? Tudo bom, né? Tudo lindo. Nossa, aqui também, viu, Tati? Tá horrível. Eu acho que a minha conexão deve ter ficado instável aqui também. Acho que vocês não devem nem ter me ouvido. Então, Alexandro está aí. A Aline também. Ana Paula. Ângela, Beatriz, Camila, Claudio. Claudinei que não vem, né? O que aconteceu, será, com Claudinei, hein? Estou até preocupada. Acho que o Claudinei Claudinei parou, não- professor, se eu não estou enganado. Se for Claudinei de Ah, Oliveira, entendi. acho que se for de Ele Oliveira, trancou a acho que faculdade, É. professor. Ah, entendi. Ele é militar também? Não, senhora. Tava muito puxado dizendo ele, aí ele trancou. Entendi. Tá. Eu. Tirar aqui um tampão, né? Então, deixa. Cleiton está, claro, graças a Deus. Crislaine. A Crislaine. Eu não vi a Crislaine hoje.
Mas ela tá aí, né? Não, não tá, não. Ela não tá. A Islane não nos contemplou com a sua presença hoje. Daiane também, David, Super, Éder, Edna também, Fábio, Gabriel. Diga, Daiane, pois não. Não, professora, só ergui a mão que eu estou aqui. Ah, então tá ótimo. Já está com presença. Daiane, já pus presença, sim. Fábio, Gabriel, Gabriele, Gleidiane, Henry, todos estão aí, né? Yasmin. O Henrique está quietinho hoje, não disse nada. Foi embora já? A Camila está aí, isso. Camila já presentíssima. Ludmila, claro. O Henrique não veio hoje, né? Não veio. Não, Valéria é super também, já pus presença. O Henrique não nos deu a alegria da sua presença. E o Silene? O Silene também? Cadê ela? Sim. Não, não, Tati, já pus presença para você, viu? O Wellington Rodrigues do Nascimento também já está com presença. Professora, só está fazendo 2 chamadas? Não, eu já tinha posto as 2 presenças, mas eu já pus presença para você também, tá? Não, ótimo, obrigado. Thaís também, Cleide, Tamires, tá todo mundo lindo. Então eu fiz 2, né, Pedro? 2 no primeiro que vocês botaram a presença para mim no chat, né? Só estou confirmando aqui. E o Joel? O Joel não veio hoje? O Silene não veio, nem o Joel. E o João Vitor Alves Lima? Cadê? Presente, professora, acabei de escrever ali no chat. Ah, o João tá aí, ótimo. O Vitor, Franciele também, já pus presença, Franci. Tá aí. Karina, tá aí, Letícia, Lucas, Ludmila, Mariana, todo mundo aqui. Murilo, Paola, Paulo Sérgio, Pedro, Rogério, Silmar, todo mundo já, todo mundo presente. Pronto. Fechou, maravilha. Agora as minhas maravilhas. As minhas outras são todos maravilhosos, né? Mas essas são as outras, né? Da outra classe. Meus meninos, beijo e a minha continência para vocês 4. Um beijo para todos e para todas. Obrigada pela presença. Para os meus 4. Tarcísio, não, eu já te dei falta, tá? Já era. Ixi, pode largar a mão. Não vou dar presença para você. Você foi embora, saiu, falou já volto, não voltou nada. Agora que você está voltando, não valeu. Vai ficar com falta. Tá? Ah, não. Pode parar de inventar. Ah, não. Ai, eu adoro. Eu gostei, cara, dessa foto que você botou aí no perfil, que você tá rindo, assim, todo feliz com o celular. Gostei. Ótima noite, Murilo. Beijos. Né, Tati? A Tati tá falando isso mesmo, quer dizer que é para botar falta para você. Eu já pus, viu? Falta para Mentira. Jéssica Mainardi, um beijo, viu, querida? Fica com Deus, tá? Então, os meus queridos Cleiton, Paulo, David, meus 4 irmãozinhos, Cleiton, Paulo, David e o Wellington. O Wellington acho que já foi. Beijo para vocês e a minha continência. E para o restante, meu grande beijo, a minha eterna gratidão para todos, tá? Todos, 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 sem exceção. Pelo carinho. Obrigada, querida. A Tati está me desejando. Pois não? Boa noite. A professora me chamou porque eu fui ver a neném e não ouvi. Imagina, Letícia, já pus presença para você, viu, querida? Um beijo, Ah, tá. viu? Obrigada, professora. Beijo pro bebê também, tá? Obrigada. Então, gente, eu fico muito feliz com a presença de vocês, tá? Deixa eu desmanchar a gravação aqui. Ih, prof, eu não fico não, viu? Tchau.